Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos falar hoje um pouquinho de corpo e geração selfie, essa geração meio maluca e diferenciada que a gente está tendo agora, que estão vivenciando aí, né? E que vocês fazem parte dela, né, pessoal? Então, as pessoas nascidas a partir dos anos 2000, né, fazem parte dessa geração, né? Segundo as teorias, que é chamada de geração Z. Elas geralmente apresentam algumas características, né? E são elas, por exemplo, né, gostam de jogos eletrônicos, videogame, consumidoras de materiais esportivos, ouvem e consomem muita música, né? Consideram celulares e internet indispensáveis no dia a dia, apesar de isso estar sendo para todos, né? E realizam diversas tarefas ao mesmo tempo, né, pessoal? Existem grandes diferenças, né, entre as gerações que a gente está vendo ali, né, que é os baby boomers, né, geração X, Y, Z e agora a Alpha, que é a partir de 2010, né. Antigamente as gerações elas eram classificadas a cada 25 anos, né. Hoje em dia, no entanto, as coisas foram mudando, né, e vão mudando cada vez mais rápido. Desse modo, os especialistas afirmam que essas novas gerações com essas características e comportamentos totalmente diferenciados, elas estão surgindo a cada 10 anos. E diante de tantos avanços tecnológicos, a gente não sabe nem como essas transições vão se dar daqui para frente, né? De alguns anos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essas gerações, né? Como elas são, algumas características. E a gente começando pela geração X, é a geração que inclui as pessoas que nasceram do início dos anos 60 até o início dos anos 80. Ela trata-se de uma geração que é marcada pelo questionamento, que foi transgressora e defendeu seus próprios direitos, né? É a geração responsável pela competição entre produtos e marcas diferentes, né? São pessoas que se esqueceram dos problemas que lhe foram empregados e se preocuparam em fazer a carreira no mercado. Elas viram surgir a internet, computador, e-mail, celular, entre outras inovações, né? Algumas outras das características dessa geração X é a busca pela liberdade, a preocupação com as gerações futuras, né? Busca pelos direitos, maturidade, escolha de produtos pela qualidade e a busca pela individualidade, mas sem abandonar a convivência em grupo, né, pessoal? Já na geração Y, entram pessoas que nasceram entre o fim dos anos 80 e o início dos anos 90. Com o desenvolvimento da tecnologia por volta dos anos 90, essa geração viu a internet ganhar o mundo e viveu muitas transições que essa inovação provocou, né? Com isso, cresceram conscientes de que poderiam se comunicar e unir pessoas que elas têm interesses em comuns, sem precisar sair de casa e sem se preocupar com a distância geográfica. Então as distâncias foram quebradas, né, a partir dessa geração aí, com a criação e com a popularização da internet, né? Essa geração ela desenvolve em uma época onde a prosperidade econômica e de inovação são grandes. As crianças tiveram o que muitos dos pais nem conheceram, como TV a cabo, computador e videogame. Os jovens da geração Y, eles têm o hábito de resolver várias tarefas ao mesmo tempo, podendo trabalhar em mais de um projeto, conversar com colegas, responder e-mails, visualizar notícias, né, ouvir músicas e ainda dar atenção às redes sociais, né, as famosas redes sociais. É um grupo que se acostumou com o rápido e instantâneo, que facilitou a forma de pagamento e estabeleceu a compra sem precisar sair de sua própria residência, né? Eles mudaram também a relação de trabalho, garantindo maior flexibilidade e uma pluralidade de profissões. Isso daí foi muito importante. A busca constante por novas tecnologias, né? Procura por informação imediata, procura por sentido e flexibilidade no trabalho, hábito de estarem sempre conectados são características muito implícitas dessa geração, né? Já entrando na geração Z, que ela vai
aqueles que nasceram de 92 até 2010, ou seja, após o surgimento da internet, né? É que desde pequenos eles já são familiarizados com todas essas possibilidades da tecnologia, né? É uma geração que compreende o funcionamento das ferramentas melhor do que qualquer outra, né? Os integrantes dessa geração Z nunca viram o mundo sem a presença de computador, de tablet, de celular. E desde muito pequenos eles já viram muito bem, já se viram, né, bem com esses dispositivos, aprendendo até com bastante facilidade o manuseio deles, né? Por isso, quando o assunto é tecnologia digital, eles estão sempre um passo à frente, né, dos mais velhos. Você pega lá, o netinho vai ensinar a avó a mexer no WhatsApp, vai criar um e-mail para a avó, vai fazer um Facebook para ela, né? Entram nessas características, né? Quando o assunto é a carreira, né? São sempre desconfiados, né? Pois não acreditam na ideia de exercer apenas uma função para o resto da vida. Eu tiro em relação a mim, né? Meu pai trabalha numa empresa há 45 anos. E eu sei que até eu não sou da geração que vocês estão e nem dessa geração Z, mas eu já percebi que na minha geração as pessoas já não iriam vivenciar isso, né? 45 anos na mesma profissão, fazendo as mesmas coisas ali, apesar dele ter seguido uma linha de carreira, né? Uma progressão de carreira ali, ele esteve sempre na mesma empresa, fazendo ali, desempenhando as funções dele dentro dessa empresa. Eu acho que é muito complicado isso daí, né? Apesar também que a gente está vendo as dificuldades que o país e que a economia no mundo está passando, de ter ali a carteira registrada, ter só um registro, é complicado a gente imaginar isso daí agora, né? E as características, né, desse mercado de trabalho, né, é a flexibilização nas relações de trabalho, forte produção conectada à velocidade, à tecnologia, né? Agora, com a pandemia, está entrando essa parte do home office, está muito presente, muito nas pessoas tendo que trabalhar em casa, então se adaptando a tudo isso daí, né? Foi um empurrãozinho a mais para que isso acontecesse realmente, né? E as principais características dessa geração Z, né? A responsabilidade social, ansiedade extrema, né? Menos relações sociais, né? Ali em foco, perto um do outro, né? Desapego dessas fronteiras geográficas, a necessidade de exposição do público, né? A educação, né, desse pessoal da geração Z está sendo muito diferenciada, né? Muitos pais têm grande choque, né, ao perceber que os filhos navegam tão facilmente na internet, né? Em tablet, em celular, notebook, né, computador. Essa geração chegou ao mundo em um momento de contexto tecnológico totalmente diferente, né, daquele em que viveram os pais, né? Por isso a adaptação natural tornou essas crianças predispostas a essa inovação, né? Então fica como é que a gente trata, como é que a gente lida com eles, né? Essas crianças são treinadas para lidar com a tecnologia, né? É totalmente diferente, né, pessoal? Então coloquei aí características, né, dessa geração selfie, né, da geração Z, e a gente tem também agora a galera que é nascida de 2010 para frente, a geração Alpha, né, que é a geração mais tecnológica de todas aí, que eu não vou entrar muito no assunto ainda, mais para frente a gente vai estar falando um pouquinho sobre eles também. A gente entra também nessa parte falando sobre o corpo, né? Nas sociedades, conforme foi passando, né, nas sociedades modernas, há uma crescente preocupação com o corpo, como a gente veio falando nas aulas anteriores, né? Com dieta, consumo excessivo de cosméticos, desculpa, gente, impulsionado principalmente pelo processo de massificação das mídias, né? A partir dos anos 80, né, na mudança de geração, né? Onde o corpo começa a ganhar mais espaço, principalmente nos meios midiáticos, né? E não é por acaso que nesse período surgem duas das maiores revistas brasileiras voltadas para o tema de corpo, né? A revista Boa Forma, de 1984, e a Corpo, de 1987. Contudo, né, é o cinema, Hollywood,
que ajuda a criar os novos padrões, né, de aparência, de beleza, difundido nos valores da cultura de consumo e principalmente projetando imagens, né, de estilos de vidas glamourosos para o mundo inteiro, né? Da mesma forma, a gente pode pensar em relação à TV, que veicula a imagem de corpos perfeitos através dos mais variados formatos de programas, peças publicitárias, novelas, filmes, né? Isso nos leva a pensar a imagem da eterna juventude, né? Associada ao corpo perfeito e ideal, que atravessa todas as faixas etárias, as classes sociais, né? Compondo de maneiras diferentes diversos estilos de vida. Nesse sentido, as fábricas de imagens, né, como o cinema e a televisão, têm contribuído muito para isso, né? Os programas de TV, as revistas e jornais, eles dedicam espaços na sua programação cada vez maior para apresentar novidades em setores estéticos, alimentação, vestuário, né? Então, a procura desenfreada, né, da beleza perfeita e da vaidade excessiva também, né, das pessoas, influenciado, né, por esses meios de comunicação, apresenta até uma estimativa de aumento de número de operações plásticas e até em crianças e adolescentes. Isso são estudos que são comprovados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, que o número de crianças e adolescentes fazendo cirurgias, operações plásticas vem aumentando. Isso daí é muito complicado, né, pessoal? Porque é um corpo que ainda não está totalmente maturado, que não se desenvolveu por completo, né? Então é complicado a gente lidar com isso daí, né? Então a gente entra aqui também, eu coloquei uma coisa que tem na nossa apostila que é interessante aí, que a palavra selfie, ela foi escolhida a palavra do ano em 2013. As pesquisas apontaram, né, que nesse ano a frequência do uso dessa palavra aumentou 17.000%. A palavra foi incluída na versão online do dicionário em inglês de Oxford, em agosto de 2013. Outras palavras, outras expressões também concorreram ao posto. Cyrus, Bing Watch, várias outras palavras entraram nessa disputa, mas selfie foi a mais falada, a mais lembrada em 2013. Então a gente entra no corpo, mídia e tecnologia, beleza, né? Foi tudo que a gente vem falando, né? Os jovens são mais influenciáveis do que os adultos, apesar das controvérsias, né? Então a mídia volta bastante os seus recursos para eles, para jovens, crianças. Então eu vejo, principalmente lá, estou assistindo um desenho com a minha filha lá, tem vários intervalos e várias propagandas de brinquedo, propaganda de McDonald's. Então, assim, trazendo eles para esse meio consumista, né? É complicado, né, pessoal? Então a gente tem que entrar aí num bom senso, né? E se preocupar com tudo isso daí, né, galera? Importante. Então eu coloquei aqui, da mesma forma que a gente deve ficar atento às imagens vinculadas pelas mídias televisiva e impressa, digitais também, né? As quais apresentam esses corpos sempre jovens e bonitos, é preciso a gente também tomar cuidado ao visualizar imagens de pessoas sempre belas e felizes nas redes sociais, né? O Instagram, Facebook, Twitter, é o mundo dessas coisas, né? E a gente não deixar ser manipulados por tudo isso, né, pessoal? Então é isso, pessoal, essa nossa primeira aula aí referente ao nosso capítulo 2 aí, a gente já havia feito alguma atividade sobre isso e a gente continua na semana que vem falando um pouquinho mais sobre esse assunto tão bacana pra gente aí. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela atenção, pela participação de vocês. Tchau, tchau, galera.